próximo tema é a Anitta. Exatamente. Anira. Primeira vez que uma artista musical brasileira está aí no top 5, atualmente na segunda posição, se eu não me engano, né, do Spotify mundial. E a gente fala aqui da Extreme ser um lugar internacional, então estamos aí, ó, com uma artista brasileira cantando em espanhol no top 5 global. Inclusive, um site que faz tracking de reproduções, né, pelo Spotify, identificou que essa música da Anitta, essa música nova, ela gerou uma bolha de consumo dela. Então, ou seja, literalmente é uma artista que ficou mundialmente conhecida com uma música, todo mundo falou assim, pô, gostei disso daqui, quero ver outras, e estão vendo as outras. Então isso é muito legal, esse é um efeito bem bacana. Isso é muito interessante trazer essa discussão de como é que a gente começou a mudar nossa forma de consumo de música e de mensurar sucesso dos artistas musicalmente a partir do Spotify. A gente tem aí um mundo pré e pós Spotify, e a maneira como a gente se relaciona com música hoje é completamente diferente. Eu baixava música no Emule. O meu computador, ele gritava quando eu baixava uma música. Eu já baixei música de 2,5 GB. Vocês têm noção da quantidade de vírus que eu consegui colocar no meu computador com essa música de 2,5 GB? O processo de você baixar uma música consistia de alguém no mundo comprava o CD da música e aí aquela pessoa pegava aquele CD e colocava no computador e fazia o processo de burning, o que não era fácil, e fazia o processo de burning no computador para poder retirar os tracks de música dali. DVD, show, filme, desenho. Pra poder transformar em música ponta MP3, que inclusive popularizou naqueles MP3 player que parecia um dropzinho. Que você sentiu o máximo indo pra escola daquele jeito, com aquele fone. E assim, a quantia de vírus que você pegava no seu computador, porque era peer-to-peer que você fazia esse download. Então esses programas que a gente falou são programas de download peer-to-peer, que você tá conectando no computador de outra pessoa, né? E pegando esse daí. Eu morava em Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, uma cidade, assim... na época que eu morava, tinha uma rua pavimentada, assim, a internet era uma coisa linda, levava 3 dias pra baixar uma música, assim, esse era o cenário daquela época, aqui revelando a idade também, assim, revelando a idade mesmo, na verdade, o que eu fazia era gravar música da MTV no cassete, era ficar esperando a música. Nossa, é verdade. Mas pegar a caneta pra poder voltar. Exato, voltar, enfim. Nossa, pra quem achava que eu tinha 20 e pouquinho, agora já sabe que não é. Eu acho que agora a gente pode partir pra um tema mais técnico, né? Falar pro Arthur dessa diferença. O que aconteceu? Arthur, a gente tá falando aí de peer-to-peer e de Spotify, assim. Como é que você pode desenhar um pouco desse cenário pra gente, assim, na parte técnica? Quando saiu o peer-to-peer, deu muita liberdade pra todo mundo. Você falou assim, cara, eu não preciso agora de entrar num site... clicar em 3 banners, ver o banner lá você quer esmagar a minha rata e tudo mais. Você não precisa de clicar na página, ter 5 botões de download, você fazer a roleta russa de qual que é o botão de download real. Então, isso tudo, né, incentivou esse processo da internet, né, do compartilhamento ele ser peer-to-peer, que é o quê? Indivíduos passam para indivíduos, né? Mas isso abriu, né, essa vulnerabilidade, que é o quê? Você tinha uma vulnerabilidade muito grande de não saber o que está vindo para o seu computador e tudo mais e tal. Esse movimento dos apps, né, vindo dessa liberdade, dessa questão de você ter aí o peer-to-peer, que você falou de você ter essa liberdade do usuário fazer, né? Geralmente, quando você tem muita liberdade do usuário, você cria uma onda contrária. Você cria uma onda em que o usuário fica saturado de ter muita disponibilidade. O grande ponto do Spotify foi que o Spotify facilitou a criação de playlists. E com isso, o Spotify também facilitou a sugestão de músicas e gêneros musicais baseado nas músicas que você tinha. Porque os outros sites eles não tinham dados para poder fazer essa sugestão. O Spotify passou a ter. O Spotify foi um dos primeiros PWAs de sucesso. Ou seja, foi uma das primeiras aplicações pensadas no mobile. O Spotify ele foi crucial nesse ponto, por quê? Porque uma página web tem vários países em que aplicativos não funcionam, porque demora demais para baixar o aplicativo, porque a internet dos caras é muito lenta. As regiões que já eram abastadas, que já tinham acesso maior,
são regiões em que as pessoas, se elas queriam muito escutar uma música, elas iam lá e compravam o álbum original da música. O Spotify ele foi crucial nisso, por quê? Porque ele focou justamente nessas comunidades com essa solução e lançou o nativo para as outras comunidades que já tinham smartphones mais avançados e tudo mais. O que mais vende para o Spotify hoje em dia é o posicionamento de algumas músicas nas playlists do Spotify. Sei lá, exercício rock, por exemplo. Hoje em dia tem várias produtoras que pagam para as músicas deles estarem posicionadas assim. Ah, agora eu entendi! E isso é um dos grandes motivos pelos quais a Anitta conseguiu, na nossa era, popularizar. A Anitta não seria popular mundialmente como ela é hoje em dia se ela tivesse nascido 20 anos atrás. Wait a minute! Se ela tivesse nascido 20 anos atrás do que ela nasceu, Sim. né? A Anitta, a música dela, essa música Envolver dela, ela foi mais tocada numa playlist que não era de músicas latinas, que não era de sei lá o quê. Era uma playlist de danças. E o que acontece? Às vezes uma pessoa que nem escuta um reggaeton, nem escuta uma música de origem hispânica, latino-americana, essa pessoa nunca procuraria uma playlist em que teria uma música da Anitta. Só apareceu ali por quê? Porque o Spotify faz essa questão e o Spotify randomiza para as pessoas. Então pessoas diferentes recebem músicas diferentes das playlists. Hoje tem aula do professor. Malandro. Agora, o que você acha sobre isso, Cleo? Assim, escutando isso, né? É o reforço, sabe? Você falou das playlists, né? É o reforço absoluto da ideia de hit, né? Que é uma ideia que sempre foi presente na música pop. Na música pop sempre foi. Desde a Madonna, a ideia de Michael Jackson, hit era a maneira de você queria fazer música, você tinha que fazer uma música, pelo menos, que fizesse um sucesso do caraca. Quando você era fã de rock, pra você provar que você era fã de rock, você tinha que conhecer os álbuns. A pessoa nunca ouviu o disco do AC/DC na vida, nunca ouviu Chuck Berry na vida, mas... Hoje em dia isso já não é mais uma realidade, né? Hoje em dia isso, a maneira como a gente muda, né? Tipo, como a gente produz música passa a ser diferente também. Aí, novamente, aquela discussão ampla disso. Isso é bom, isso é ruim? O que isso traz de positivo, o que isso traz de negativo? Né? Isso mata a arte? A gente não vai nem entrar nesses detalhes. Mas aquela conversa filosófica de como é que isso modifica, como é que o consumo e a forma do consumo modificam a produção da arte, né? E do quão desses limites novos que são desenhados e de outros que são abertos.